Existem excelentes filmes que obtiveram seu sucesso através de conjunto da obra, uma história bem contada, personagens bem elaborados, com profundidade. Isso conecta com o público. E muitas vezes, até os problemas que os personagens apresentam na série e nos filmes são muito similares aos nossos, e isso cria uma ligação. Mas nem tudo são flores. Às vezes é espinha, às vezes é falta de conexão e outras vezes personagem chato pra cacete. E olha que tem muito filme gigante com esses personagens irritantes. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Dexter, até mesmo a série The Office. Pô, eu tenho certeza que você já deve saber muitos nomes, mas tem outros que eu vou citar aqui e você vai concordar comigo. Se dependesse deles, era um fracasso absoluto. Nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá galera, Cássio por aqui. Tem muito protagonista que carrega os filmes e séries nas costas, mas tem outros que dependessem exclusivamente deles, tudo desmoronaria. Mas aí eu pergunto, qual o personagem mais chato que você já assistiu em uma série ou algum filme? Hoje mesmo eu vou te mostrar vários deles, e tenho certeza que você vai concordar com alguns pelo menos. E a primeira, e por muitos considerada a mais irritante, é Skyler White, da série Breaking Bad. Cara, que personagem chata! Quando ela aparecia na série, dava vontade de pular o episódio. Só pra te explicar, a série mostra o Walter White, um professor que acabou descobrindo que tem câncer e ele precisa fazer diversos tratamentos para combater o câncer. Então ele começa a fazer droga para vender, porque ele não ganha dinheiro para sustentar o tratamento. E a série começa a mostrar a evolução do protagonista de professor a traficante, que é muito respeitado. Duas personalidades totalmente diferentes. Só que a Skyler, que é a esposa do Walter White, a todo momento ela tenta travar o desenvolvimento do personagem. Isso inclusive interferiu na vida real dela. Ela contou que um certo dia estava em um restaurante e uma pessoa do nada levanta e pergunta para ela por que a personagem dela fica interferindo e barrando o Walter, já que ele estaria trabalhando para a família, e diz ela que ele soltou um palavrão xingando a atriz. Mas na série, em determinado momento, ela até aceita lavar o dinheiro da droga e depois tenta ferrar com o cara. Mas você só vai sentir esse sentimento de raiva que eu tô falando vendo a história completa. E justamente nessa questão de interferir na história e no desenvolvimento da personagem, Rita Bennett, da série Dexter, é o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu ainda não tinha visto a série do Dexter, e comecei a ver recentemente, e ela foi me prendendo. As histórias foram ficando interessantes, as mortes que o Dexter vinha fazendo era bem elaborada e tinha um fundo de motivação. Foi então que surge a figura da Rita, que posteriormente se tornaria a esposa do Dexter. Mas que personagem chata! Mas bota chata nisso. Eles tentaram desenhar uma personagem com uma personalidade meio boba, sabe, bobinha, frágil, inocente, mas que não combinou com nada. Ela mais se pareceu com uma adolescente birrenta que não sabia absolutamente nada, apesar de ser uma mulher experiente, e que mais interferia na própria série. O foco da série do Dexter é mostrar ele matando assassinos em série. Isso porque ele mesmo é um psicopata que foi treinado pelo pai para matar outros assassinos. E muitas vezes, quando ele estava caçando, fazendo o ritual dele, ela ligava no telefone dele para dizer coisas óbvias, como na vez que ela ligou para dizer que o filho deles no caso, estava com febre por conta das vacinas que tomou. O cara teve que parar a caçada no meio do ritual para ir para casa e segurar o filho. E o pior é que ela tinha outros 2 filhos grandes. E isso demonstra que ela já sabia o que deveria fazer. Ela não é novata na questão, ela é experiente. Ele também sabia o quão grave era a situação. Ou nas inúmeras vezes em que ela ligava no meio do ritual do Dexter, ele estava caçando um assassino, e ela ligava para ele cantar, na verdade, uma canção de niná para a criança. Pô, na vida real isso é normal de acontecer. Mas na série se interrompeu tanto que os produtores tiveram que matar a personagem. Mas não somente isso, teve a própria irmã do Dexter, a Deborah Morgan. Não conseguia ver um suspeito ou um parceiro de polícia que queria fazer o rally rola com ele. Mas ela pelo menos era um pouco mais relevante do que a própria esposa do Dexter. E não era tão ruim. Mas agora um personagem que é unânime. Todo mundo que conhece odiou esse cara. Joffrey Baratheon, da série Games of Thrones. Esse cara não apenas é o mais irritante, mas também o mais odiado de todo tipo de lista e vídeo nesse sentido. Ele é o filho de um relacionamento odioso e fruto de uma traição gigante. A mãe dele traiu o marido dela com o próprio irmão dela. E aí surgiu Joffrey. Ele sempre foi uma pessoa birrenta que não sabia ouvir um não e muito menos liderar um reino. E ele era o rei. E quando ele sentou no trono, ele teve um casamento arranjado e o garoto era tão sádico que adorava açoitar a futura esposa. Teve uma ocasião em que ele atirou flechas como uma besta
em 2 garotas de programa. Mas o ponto alto que fez a maioria das pessoas odiar esse cara foi justamente ele ter sido o responsável pela morte de Ned Stark. Ali eu perdi tudo. Ele mostrou o que realmente era. Uma pessoa mimada, birrenta, impiedosa, egoísta e cruel. Claramente ele não sabia lidar com a vida adulta. E durante o arco em que ele apareceu, ele tem um foco na história, foi a parte mais difícil de digerir essa série. E no final, quando ele foi envenenado, foi até prazeroso de ver ele pagando por tudo que ele fez. Mas eu vou te contar uma outra coisa que é bem mais prazerosa. A sua inscrição nesse canal. Se o seu like vir junto, aí vai ser épico. Galera, eu agradeço muito o seu apoio. Faz toda a diferença. E agora continuando com os personagens irritantes, Toby Flenderson, da série The Office, é um dos que merece ter a presença nesse vídeo. Se você assistiu The Office, com certeza já viu o Michael Scott reclamando do Toby. Ele tem toda uma peculiaridade e ele fala tão devagar, com um semblante bem cansado que te contagia. Essa energia sonolenta. Obviamente que o fato de Michael Scott ser todo enérgico, entusiasta, adora uma piada inapropriada, e Toby é responsável por frear Michael, a gente acaba comprando a ideia de Michael. Mas o cara realmente é chato. E a todo momento ele tenta brecar até o relacionamento da Pam e Jim na série. E todo o escritório odeia esse cara. Mas ele não é o único irritante da série. No meu ponto de vista, Andy Bernard é outro que merece posto. Na boa, vai dizer que toda vez que ele não abria a boca pra cantar não te irritava. Na primeira vez que ele surgiu na série foi com um comportamento agressivo que acabava acuando os telespectadores, e ao invés de trazer o bom humor. E por isso, mais afetou o desempenho da série do que contribuiu. E então eles tiveram que mudar o personagem, fazer ele passar por um tratamento de raiva e colocar uma personalidade mais bobinha nele. E o fato de ele sempre tentar puxar o saco para conseguir espaço, força muito a barra. Mas e quando ele finalmente alcança o cargo de gerente, ele some da série. Mas um personagem que sumisse não faria falta é a Bella Swan, do filme Crepúsculo. Tá que pariu, velho. Quem já assistiu esse filme vai entender exatamente o que eu tô falando. Ela não consegue entregar emoção com a própria atuação, não demonstra medo, não demonstra raiva, amor, ela não demonstra nada. Isso porque a mulher não tem expressão facial. É uma madeira falando, repetindo frases. Em todo momento essa mulher ela fica se menosprezando, com pensamentos como eu não sou boa o suficiente, não sei o que eu quero, o que eu devo fazer. E o que torna tudo isso mais bizarro de assistir é que ela não faz nada de útil na saga toda. A única coisa que ela fazia era ir atrás do Edward, o vampiro que brilha. E o cara fala com mais clareza possível, todas as letras, que ele quer matar ela. E ela aceita. Isso tudo com 1 mês de namoro. Ah, pelo amor de Deus. Mas de atuação não é somente a Bella que entrega muito pouco. Bom, na verdade, esse outro que eu vou citar, ele entregou tudo, mas não deu muito certo. Frodo, do Senhor dos Anéis. Ele sem sombra de dúvidas é o pior das trilogias. Na boa. Todo momento que ele aparecia, dava vontade de pular a história. As atuações dele, ao contrário da Bella que mal fazia expressões, ele se expressava de uma forma muito exagerada. Que claramente dá pra ver que ele não estava no timing certo pra cena. E ao longo da trama, quando ele estava carregando o anel para ser destruído, deveria passar a sensação de heroísmo, sacrifício, mas passava mais raiva do que qualquer outra coisa. O que salvou essas cenas foi o Sam, que literalmente carregou o Frodo nas costas, sacrificou. Ele foi acusado injustamente, mas permaneceu no plano original. Enquanto o Frodo que era para representar uma pessoa mais bondosa, de alma pura, capaz de não ser contaminado pelo poder do anel, ele foi enganado pelo Gollum. Não dava para engolir. E outra que não deu para engolir é a Dolores de Harry Potter. Ô mulherzinha insuportável. Eu vi muitos comentários na internet falando que o próprio Harry Potter em algumas sagas ele tava chato pra caramba. Só que eu acredito que o Harry Potter, como nos livros, ele é arrogante. Então as pessoas talvez tenham confundido isso. E também acredito fielmente que a Dolores ganha de lavada dele. Veja se concorda comigo. A própria risada dela, a forma como que ela se portava, como ela falava, até a forma de respirar irritava. Obviamente que a atriz fez um excelente trabalho, esse era o objetivo dela. E ela é tão insuportável que se alguém fizesse uma lista dos personagens mais odiados, ela pegaria um top 3 com facilidade. Isso tudo por ela ser a representação do pior que o poder de um político com a moral abalada pode representar. Ela tende muitas vezes a ser sádica, cruel e busca o poder a todo custo, mesmo que isso tenha que custar a liberdade e saúde física de outros. Ela merecia um prêmio por ser a melhor em ser a pior. Mas falando em prêmio, tem um nome que ganhou um prêmio em ser o pior. Jill Sadelstein. Cada um tem a gêmea que merece. É pura verdade. Esse filme acabou ganhando todos os prêmios de Framboesa do Ouro. É o evento que faz o oposto do Oscar, ele premia os piores filmes do ano.
E Adam Sandler, que interpretou os dois personagens, o irmão e a irmã, ele ganhou o prêmio de pior pelos dois personagens. A mulher era inconveniente, insuportável, todo momento desferia alguns comentários assim totalmente inadequados, fora de time, deixava aquele climão no ar, era até difícil de digerir tudo. Além de não conseguir manter um tom adequado, um tom de humor bacana, sabe, leve. Era totalmente escandalosa, e com uma voz que é difícil de tragar. Esse filme é ruim, mas ruim com força. Mas me conta uma coisa, Qual desses que eu comentei é o mais chato, que mais te irritou? tem algum outro personagem que é mais irritante que esse que comentei? Deixa nos comentários que eu vou ver. Vamos trocar uma ideia. Eu vou deixar esse vídeo onde eu falo sobre os filmes de advocacia e tribunal, que ao contrário desses que eu citei hoje, que te irritam, esses aqui eles vão te inspirar. E também vou deixar esse vídeo onde eu falo sobre a segunda temporada da Anéis de Poder, o porquê deu tanto dislike no vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.